Olá pessoal, bem-vindos à Semana de Artes Digitais, o Victor aqui falando. Então, eu queria falar com vocês, eu já mostrei bastante isso em vários vídeos e até palestras, né? Sobre o meu processo de geração de ideias por thumbnail, tá? Eu quero ir um pouco mais a fundo aqui, uma questão que sempre me perguntam é quais métodos são os melhores para você começar, para gerar uma ideia, como que você começa um desenho, como que você começa a gerar uma composição e tudo mais. Eu acho que existem vários métodos, tem várias formas que eu começo. Eu vou querer passar em cada uma, começando da mais simples, né? E eu vou passando por cada uma e mostrando para vocês quais são as diferentes formas que eu posso começar a geração de uma composição, de uma ideia, de uma cena, né? Então, beleza, thumbnails. Tá, thumbnails. Então, que formas que eu posso, de que maneiras que eu posso fazer isso? Eu vou começar primeiro com aqui a maneira mais simples, eu acho que mais tranquila de começar uma composição, que eu já demonstrei várias vezes. Inclusive acho que tem algum vídeo já no canal sobre isso, eu vou me aprofundar um pouco mais nele agora, que é começar só com formas, né? E com pincéis, só que não só isso, né? Tem vários aqui que eu vou começar com formas, mas eu vou começar, esse aqui vai ser uma pegada mais simples, vai ser formas e vai ser com bordas definidas, né? Com bordas colocar definidas. No caso seria sem controle de opacidade, tá? Barra sem controle de opacidade. Tá, não liguei minha letra, tá? Tá zoado aqui, ó. Subi a montanha. Deixa eu só. Ok, tá? Então, bordas definidas sem controle de opacidade. Depois a gente vai tratar aqui mais para baixo. Vou fazer um thumbnail com controle de opacidade, ou seja, a gente vai ter vários valores, né? Aqui também posso colocar 2 a 5 valores. Essa primeira. Essa segunda aqui também é formas, né? Mas nesse caso aqui a gente tem controle de opacidade. Né? E então aqui a gente vai ter, a gente já tem uma complexidade maior, né, em termos de informação que a gente pode passar. Então a gente vai ter gradientes de informação. Né? A gente vai ter gradientes de informação, vai ter gradientes de valor, né? Gradientes de valor. E bordas, variação de bordas também, né, aqui. Depois eu vou ver com vocês. Esses dois aqui no caso eu estou lidando com preto e branco, tá? Então esse aqui eu posso colocar PB. Esses dois seriam preto e branco. E daí essa terceira forma aqui, vocês percebem que de uma para outra aqui, né, essa primeira forma e a segunda forma, elas são meio que uma evolução ali. Né? Agora a terceira aqui, elas vão ficando cada vez mais complexas, né, as formas de começar. E aqui eu vou começar também, vai ser formas, mas aqui eu vou trabalhar com cor ao mesmo tempo. Então, essa terceira maneira de gerar ideias aqui, a gente já está envolvendo quase tudo, né? Porque eu vou ter... então eu tenho primeiro as formas simples, com poucos valores. Aqui eu já tenho gradiente de valor e controle de variação de bordas. E essa formas cor é uma evolução dessa aqui, então ela tem tudo que essa outra tem e a cor ainda por cima, né? Então é a mesma coisa dessa aqui,
tá? As mesmas coisas e cor, ok? A quarta eu não vou deixar, não é como se fosse uma, na verdade, para mim é uma, eu coloquei nessa ordem mais pelo meu ponto de vista, né? A quarta eu vou gerar ideias com linhas, tá? Para mim, linha ela é uma coisa mais estrutural, ela para composição, como eu não tenho tanto costume de utilizar a linha, para composição a linha não me ajuda muito, eu não consigo visualizar uma boa composição. Eu acho que é natural, né? Você tem que ter muito... a gente não enxerga com linha no dia a dia, né? Então as formas acabam sendo uma maneira mais natural de enxergar uma composição. Mas a linha, para mim, ela também serve para gerar um thumbnail ali, mas ela ela é mais de uma maneira estrutural. Assim. A gente vai trabalhar com a linha, tá? E mostrar como utilizar ela no meio do processo. Tá? Não ligue minha letra, tá horrível. E a última aqui seria um método mais experimental, assim, que é você gerar ideias a partir do caos, né? Que é você utilizar formas aleatórias para gerar ideias, né? Usar shapes, pode ser no sentido de custom shapes, né? A gente tem aqueles custom shapes, né? E foto também, né? A gente pode utilizar dentro. Vou colocar aqui photobash. Não é exatamente photobash nesse caso, porque não estou utilizando a foto como... Não estaria utilizando a foto como informação ali. Estaria utilizando ela para gerar a ideia, né? Então, vou colocar aqui utilização de fotos mesmo. Tá? Então, essas 5 maneiras aqui, a gente eu vou mostrar o propósito de cada uma, né? Para que eu uso, quando que eu uso cada tipo de thumbnail desse, de método para gerar ideia, certo? Então, eu vou começar aqui pelo mais básico, que seria thumbnail por formas básicas aqui, né? Por formas... Vou usar uma pastinha aqui. Vou fazer assim, que eu já posso duplicar ele. Tá? Então, o thumbnail, sempre lembrando, né, que o thumbnail é para gerar composição, então a gente não vai utilizar tanto assim o zoom na tela. A gente quer, na verdade, não utilizá-lo. Quanto mais a gente puder, isso é uma dificuldade que muita gente tem, é de não utilizar a tela em zoom. Tá? Eu vou dar o lock nesse retângulo aqui, para não pintar fora dele. E vocês viram que eu desativei aqui o controle de opacidade do pincel, mas ele ainda está ativo, porque provavelmente o pincel está com o transfer aqui, né, ativo. Então agora eu desativei isso. Tá? Então, para que eu utilizo e quando que eu utilizo esse tipo de informação aqui, esse tipo de processo? Eu acho que esse aqui é um dos processos mais tranquilos que tem, assim, é um dos processos mais livres que tem. Você não precisa se preocupar com controle de opacidade, você não precisa se preocupar com as bordas, né? Você está se preocupando ali com o conteúdo, com a posição das coisas na tela e não tem tanto assim, não tem tanto essa preocupação com outras coisas, né? A ideia é bem solta mesmo, ela não tem nem muita informação que está passando por enquanto, né? O que eu tento me preocupar é só com o tamanho das formas e tentar, de alguma maneira, já com poucas formas, demonstrar um volume, né? Demonstrar uma perspectiva e um volume para as coisas. É claro que isso vem também com bastante prática, né? Observação e prática. Tá? Então vocês veem que essas formas aqui maiores, são maiores, estão próximas da gente, e mais para frente elas vão ficando menores aqui. Tá? É um truquezinho que eu já mostrei várias vezes para o pessoal, mas é bem útil assim, para a gente demonstrar distância. Tá? Uma outra coisa interessante do thumbnail, a gente sempre levar em consideração, é que normalmente as nossas primeiras ideias elas vão sempre ser as mais genéricas, tá? Então vamos dizer que eu vou fazer, eu não vou sair muito da zona de conforto aqui,
que é só para termos de demonstração mesmo. Então vou fazer aqui umas ruínas, né, que é sempre mais tranquilo, que não precisa me preocupar tanto com a estrutura das coisas e perspectiva, né? Então eu vou fazer aqui, e uma coisa que a gente sempre vai perceber é que as primeiras opções elas vão ser as mais genéricas. As primeiras opções, a nossa cabeça vai vir sempre com as ideias mais padrão, assim. As primeiras coisas que tem na cabeça é o que ela vai tentar utilizar ali. Então eu posso pegar aqui essa segunda ideia. Então, tentando sempre pensar em proporções. Aqui eu já fiz uma outra, né, com algumas informações a mais. Eu dupliquei, ainda tem restos do chão da outra ali que estão sendo usados aqui. Eu vou usar um pouquinho da opacidade aqui só para tirar aquele cara, deixar ele ali atrás, tá? Mas depois eu volto e já estou com o pincel 100% de novo. Por que é legal você deixar o pincel 100%? Vocês vão entender melhor, talvez, praticando aí, né? Ou quando eu passar para o controle, para outra maneira de thumbnail, que seria a maneira de thumbnail com controle de opacidade também. O porquê que a gente não utiliza? O controle de opacidade, o problema dele é que ele acaba tendo ele acaba abrindo muita margem para erro, assim, né? Você começa a ter que se preocupar não só com a ideia que você está gerando, mas você tem que se preocupar com a ideia e ao mesmo tempo já com algumas coisas mais técnicas em termos de pintura, né? Você tem que se preocupar com o controle de bordas, com o controle de valores. E aqui, esse método, você vai escolher ali 2, 3 valores, coloquei de 2 a 5 ali, né? Pode até ir para 5 valores, se quiser, para ficar mais tranquilo. Mas é sempre legal tentar começar com menos valores para sintetizar mesmo a informação, né? Para você saber exatamente o que é importante e passar isso na composição. Tá? Então é para isso que serve, é por isso que ele às vezes é mais interessante, mais tranquilo como começo assim, de geração de ideia do que você pintar já com controle de opacidade ali. Tá? Uma coisa que eu sempre faço é girar a tela, né? Girar o canvas aqui, que a gente tem que definir um atalho para isso aqui, né? No Keyboard Shortcuts do Photoshop. E está sempre girando a tela para ver se a composição está ficando interessante. Tá? Beleza, então fazemos ruínas, vou tentar fazer mais algumas. Eu vou duplicar essa aqui de novo. Tá? Agora eu vou tentar começar do zero, sem esse chão ali. Continuar no tema ali das ruínas, né? E aqui fazer uma outra que está mais para cima, assim. Posso começar quase com umas linhas mesmo, né? Você vê que eu vou mostrar também no processo de linhas ali como que eu utilizo mais as linhas. Que, na verdade, linhas para mim é um processo bem particular, né? Assim, que eu não estou muito acostumado a usar. Então é meio que uma mistura entre forma e linha, assim. Eu não tenho tanto essa prática de visualização com linha mesmo. Então aqui algumas informações importantes nesse método. Estou vendo que tem que sempre tomar cuidado que por mais que seja solto, né, por mais que eu esteja fazendo uma coisa bem solta, assim, ela não pode deixar de ser exata. Ou seja, as linhas podem estar soltas, mas elas não podem estar em lugares errados ou em lugares que não significam nada. Assim, tá? Porque senão você só começa a criar ruído, né? O que você está fazendo é prejudicando a leitura da imagem e da ideia que você quer passar, e não ajudando a passar essa informação de uma maneira sintetizada. Assim. Então, uma coisa que é bem comum quando o pessoal tenta fazer isso é que eles acabam vendo que eu faço os traços rápidos ali, estou fazendo de uma maneira solta, assim. Só que eles acabam gerando muito ruído, então eles deixam muitas linhas no meio, assim, coisas assim que não querem dizer muita coisa.
Tá? Então essas linhas aqui, ó, do meio, elas são escadas, então elas significam alguma coisa, certo? E eu tento deixá-las, inclusive, na proporção que eu quero já. Eu não posso só deixar algumas rasuras assim no desenho. Que não signifiquem nada, ok? Que sejam só pinceladas soltas ali. Elas têm que significar alguma coisa. Eu deixo esse espaço branco, quer dizer que é uma superfície que está para cima, certo? Então, sempre tentando levar isso em consideração. Tá? Então aqui, ó, outras ruínas, né? Está muito distante ainda do que a gente viu ali. Aí que tá. O thumbnail ele serve justamente para essa geração de ideias de uma maneira solta. Assim. Então, para começar a sair da nossa zona de conforto, começar a ter umas ideias bem diferentes, muitas vezes a gente tem que estar lá no 15º thumbnail para começar a ter uma ideia fora, né, das outras que a gente já teve. Certo? Então, essa aqui é a ideia mesmo. Tá? A gente gerar opções rápidas ali para chegar em ideias de uma maneira mais rápida, né? Para não precisar ficar se batendo ali muito com a técnica antes, e depois só conseguir gerar as ideias. A gente quer sempre gerar as ideias de uma maneira bem rápida e não se preocupar por enquanto com a técnica. Essa que é a ideia. Esse aqui eu vou pular para um terceiro valor. Eu estou fazendo com 2 ou 3 no máximo aqui. Vou pular para um terceiro valor nesse também, que é o valor mais próximo, que seria mais escuro, certo? Por que eu faço mais escuro primeiro? Não necessariamente a nossa imagem vai ser assim, né? Tudo que está perto é mais escuro. Pode ter vezes que eu vou ter uma luz batendo na frente, vai estar bem mais claro do que a parte de trás, né? Às vezes lá atrás está bem mais escuro. O que quer dizer essa luz? O que quer dizer esse mais escuro aqui para mim agora? Primeiro, ele está me facilitando visualizar, né, os planos. Então, por mais que eu vá mudar um pouco essa coisa depois, eu ainda vou estar enxergando isso por enquanto, né, essa composição. E ele também quer dizer contraste, ou seja, quanto mais próximo eu tenho aqui, mais escuras vão ser minhas sombras e mais claras vão ser minhas luzes, né? Quanto mais eu vou me distanciando da câmera, mais essas coisas vão ficando, esses contrastes vão diminuindo. Então esse mais escuro aqui na frente, ele quer dizer contraste por enquanto, sabe? Ele não quer dizer que tudo aqui vai ter que estar mais escuro necessariamente, mas sempre o contraste aqui na frente vai ser maior do que o contraste lá de trás por causa da atmosfera, né? Que vai afetando cada vez mais a nossa visão, quanto mais distantes estão as coisas. Então eu vou estar sempre fazendo mais escuro esse cara aqui da frente e vai ficando cada vez mais claro lá para trás. Então aqui eu tenho uma outra composição já. Então vou duplicar ele, pensar em algumas outras coisas aqui. Opa, sempre dar o lock ali para não pintar fora, né? Fazer uma em que talvez ela não esteja saindo da tela, né? Uma em que ela está inteira contida aqui dentro da nossa visão. Então talvez com algumas outras informações menores eu consiga já passar a ideia de que existe alguma arquitetura, né, nesse templo lá atrás. Certo? Então, por aí. Isso aqui eu posso tirar também. Então aqui eu estou começando a chegar em resultados achando mais interessantes, né? Até enquadramento de câmera e tudo mais. São coisas que estão ficando mais legais, eu acho, a partir do momento que a gente começa a explorar mais isso.
essa mesma ideia, né, do tempo ali. Acho que por aqui, com relação a esse método aqui, tá? Então esse método, eu uso bastante esse tipo de método para gerar vários tipos de ideia. Aqui eu tenho um exemplo, vou pegar aqui um exemplo para vocês, que eu levei para frente isso, né? Então aqui, ó, eu comecei com esse thumbnail aqui, certo? Esse thumbnail aqui, né? Então você vê que só dois valores, né? Preto e branco mesmo. Então um thumbnail bem simples. A ideia que eu tinha era um personagem aqui, um muro aqui atrás dele e a sombra dele batendo, né? O sol vindo de frente e a sombra dele batendo na parede ali. Então eu fiz isso com esse tipo de thumbnail. Eu já passei ele para um arquivo maior e adicionei já um gradiente até de baixo para cima, assim. E a partir daí até um pouco de photobashing para dar uma densidade legal de informação. Eu fui colocando formas ali, definindo as coisas aos poucos, né? E eu continuei a partir disso. Então a composição ainda tem mais etapas, se não me engano, da frente aqui desse aqui. Então é um processo bem legal esse de thumbnail sem o controle de opacidade, né? Então a gente vê aqui que eu fiz vários desses. Esse aqui eu tinha feito vários desses para explorar esse aqui também acho que eu pintei, se não me engano. Então eu tinha feito outros ângulos da mesma cena, né? O carinha aqui em cima, olhando ele de cima, né? Também o mesmo personagem, só que olhando para o céu ali. Às vezes fica difícil de entender agora, mas as informações aqui essenciais da composição estão funcionando. Então, aqui já com mais valores, né? Aqui uns 5 valores, 4, 5 valores, né? Esses dois aqui. Então esse método aqui com o pincel sem controle de opacidade é bem legal. Eu uso ele principalmente quando eu estou com a ideia bem vaga ainda, que eu quero gerar várias opções e quero gerar ideias ainda, né? Tem um processo inicial ali, e daí eu acabo usando esse cara aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o controle de opacidade no próximo vídeo, né? E eu espero que vocês tenham tirado bom proveito. E até mais. Valeu!